Vamos convidar as pessoas que estão online. Galera que está online dando oi já, boa noite. Gente, hoje nós vamos ter um formato diferente de live, hein? Vocês estão vendo aí, né? É uma aula hoje. Boa noite para todo mundo. Hoje a aula é sobre como liderar e não pirar, surtar, já colocamos de tudo ali, é tudo a mesma coisa. Porque quem não delega, quem se sobrecarrega. E quem se sobrecarrega sempre pira, surta, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Manda o aviãozinho aqui, ó, Pamela, obrigada por deixar eu ver. Agradece o Spencer, ó, que eu nem tô sabendo. Gente, olha só. Manda um aviãozinho para as pessoas que estão online e convida elas. Boa noite, Mari. Parabéns por conseguir assistir aqui. Olha só, manda um aviãozinho e convida as pessoas que estão online que precisam saber aprender a delegar. Certo? Boa noite, Jefferson, Adriano. Convida as pessoas aí enquanto está tocando a musiquinha. Não sei se vocês estão escutando. E ali atrás está o título da nossa live, da nossa aula live, né? Então, eu tenho um convidado hoje. O meu convidado é o Spencer, tá? Ele também vai ajudar vocês a delegar para a pessoa certa, como delegar para cada perfil de pessoa, porque cada um vai receber aquela tarefa de forma diferente. Então chama as pessoas aí que o conteúdo é top, tá? Vamos aprender a delegar e não surtar. Olha só, gente, vem cá, Spencer. Deixa eu falar para vocês. Olá. Ó, esse é o Spencer. O Spencer hoje, ele é a pessoa que eu mais deleguei dentro da empresa hoje. Então assim, ó, ele foi crescendo. Ele primeiro começou como consultor. Isso, Spencer, baixa ali. Ele começou como consultor consultor de vendas, passou a gerente de retenção e de gerente de retenção ele passou a supervisor. E hoje o que ele faz é praticamente a direção da empresa, porque fui delegando poderes a ele até que ele estivesse preparado para assumir a direção. E dessa forma eu pude crescer e fazer com que outra pessoa crescesse também, que foi ele. Então ele vai se apresentar para vocês, tá? E ele vai resumir, gente, pra gente aqui, como que foi para ti, Spencer, quando você começou a assumir mais responsabilidades. Quando lhe foi delegado mais tarefas do que ele estava acostumado a fazer, como é que foi esse crescimento, essa experiência de assumir mais responsabilidade para ti? Como é que foi esse crescimento? Compartilha com as pessoas aqui. Para quem chegou agora, atenção, o Spencer é a pessoa que eu mais deleguei funções. 80% do que eu fazia eu deleguei para ele. Acompanhe que ele vai falar um pouquinho sobre isso agora, o quanto isso gerou de crescimento e aprendizado para ele, quando eu desapeguei de 80% das minhas funções e deleguei para ele. Claro que tudo isso tem um certo cuidado, né, gente? Mas escutem dele como é que foi. Apresenta aí, Spencer. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Galera chegando aí, todo mundo dando oi. Eu gosto de comparar esse sentimento da responsabilidade quando a Grace, né, delegou muitas das funções dela para mim na seguinte forma. Quando nós estamos dirigindo o nosso carro, né, nós temos, claro, aquele certo cuidado e tudo mais, mas a responsabilidade ali é nossa. Tudo que aconteça, né, se acontecer algum acidente ou a gente der uma arranhada ou algo do tipo, o carro é meu.
Mas pensem em um sentimento que vocês tiveram quando vocês estão dirigindo o carro de uma outra pessoa. É totalmente diferente, não é? O cuidado ele redobra, porque poxa, agora esse carro aqui não é meu, eu preciso redobrar o cuidado porque ele está sendo emprestado, né? Ele está por um momento ali sobre a minha responsabilidade. Então, é mais ou menos esse sentimento que eu tive quando a Grace me delegou muitas coisas ali da escola, de muita responsabilidade. E também isso me gerou algo que eu não precisava assumir 80% dessas responsabilidades, que eu também poderia formar outros líderes para fazer o mesmo processo com eles e delegar. Então, hoje eu estou aqui porque eu tenho um time lá na escola que são 3 pessoas totalmente responsáveis, que eu também confio. Quando eu não estou lá, eu formei 3 líderes em setores específicos para que tudo ocorra de maneira tranquila. Isso vai virando meio que, né, uma pirâmide, as coisas não vão chegando, só chega em você o que realmente importa. Porque quando você delega, a sobrecarga sobre o seu trabalho diminui muito. E outra coisa muito importante que eu tenho para dar como dica, a gente só vai receber mais responsabilidades quando a gente parar de achar que só nós podemos fazer o que nós fazemos. E na minha função anterior a essa responsabilidade que a Grace me delegou, eu tinha essa crença. Poxa, só eu sei fazer isso. Se eu não quebrasse essa crença, eu jamais estaria onde estou hoje. Então, esse é o outro ponto importante que a Grace vai explicar para nós também, tá bom? E eu já volto, tá, galera? Vamos lá. Aí, valeu, Spencer. Galera, vamos para aula então. Olha aqui, ó. Como delegar e não pirar. Tá vendo essa moça aqui, ó? Tá zen. É o sonho de todo mundo, né? Estar tranquila porque delegou funções sem pirar, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Passa ali pra mim, Spencer, que não tá indo. Não sei se o que aconteceu aqui. Então olha só, gente. Parou de acontecer problemas porque eu deleguei muita coisa? Não parou, os problemas não param de acontecer. Sempre vai ter problemas para resolver. Mas a questão agora é que existem pessoas para ajudar. Existem as pessoas certas em que cada uma foi delegada uma função. E entendendo de pessoas, de perfil de pessoas, a gente sabe qual é a pessoa certa para delegar a função certa. E aí, delega-se funções e não centraliza-se todos os problemas para uma pessoa só. Cada um tem uma habilidade e cada um vai resolver determinada função. Então, eu preciso entender de pessoas para poder delegar certo para a pessoa certa. Mas problemas para resolver nós sempre vamos ter. Agora, eu preciso investir em pessoas. Eu preciso dar oportunidade para as pessoas crescerem também, se eu quiser crescer. E eu preciso delegar para não centralizar, não pirar, não surtar e querer resolver tudo. E aí vem a seguinte questão, gente. Vem a seguinte questão. Por que as pessoas não delegam? Fala para mim. A tua opinião, escreve aí. O que leva uma pessoa a não delegar? E aí a gente entra num assunto que o Spencer falou que ele tinha uma crença, que é justamente isso. Qual é a crença que está por trás da minha dificuldade de delegar para o outro? Por quê? Me fala o motivo. Por que as pessoas não delegam na visão de vocês? Eu quero ver se o que vocês têm aí, as causas disso são as mesmas que eu coloquei aqui. Compartilha aí comigo, gente. Vamos lá. Quando quem está acima, além de não delegar, são inseguras. Insegurança, boa.
Tenho medo de que não saia do meu jeito. Perfeccionismo talvez? Tudo tá batendo com o que eu coloquei aqui. Vamos lá, gente. Legal, legal. Vamos resolver bastante coisa aqui para vocês. Compartilhem aí. Por que as pessoas não delegam, Karen? André, por que as pessoas não delegam? Falta de confiança. Não confiar no outro. Muito bem. KNN Araquari, sejam bem-vindos. Show. Olha só. Nós gravamos essa semana um vídeo, gente, engraçado, tá? Vai ser publicado no sábado, mas nós vamos dar um spoiler, não vou mostrar o vídeo, mas nós vamos dar um spoiler aqui, né, Spencer? Vamos dar um spoiler. O que acontece numa empresa quando o chefe é centralizador, quando ele não tem uma equipe para delegar tarefas, quando ele não sabe delegar, extremamente sobrecarregado, estressado, resolvendo pepino, problemas o dia inteiro. E aí o Spencer vai falar um pouquinho só desse vídeo para deixar vocês curiosos para assistir ele no sábado. Fala para nós o que acontece nesse cenário desse chefe centralizador e sobrecarregado, Spencer. Veja se já aconteceu isso com vocês. Você está trabalhando cheio de coisas para fazer e de repente sua porta começa a bater na empresa. E chega um colaborador. Fulano, você mal sabe o que aconteceu. E vai um outro, passando inúmeros problemas. Você começa a botar a mão na cabeça. Minha nossa, tá tudo chegando aqui. Eu tô cheio de incêndio para poder apagar. Você já passou por isso? Olha, eu tô vendo aqui que eu tô sentindo a galera aí do outro lado pensando, já passei por isso. Às vezes chega gente falando que quebrou o pau na empresa e a pia do banheiro que quebrou e tá uma molhaceira. Tudo que é problema começa a aparecer. E é cliente reclamando e todo mundo vai até você porque você é o centralizador de tarefas. Não percam esse vídeo no sábado, vai ser show de bola, hein, galera? Gente, é isso aí. É a cena de um chefe totalmente sobrecarregado, resolvendo, todo mundo trazendo problema porque ele não tem uma equipe, ele não delega, ele não treina. E agora vamos voltar para as causas, tá? Vamos lá. Causa 1. Por que as pessoas não delegam? Primeiro, porque elas não confiam nas pessoas. Essa é uma causa. Não confiar nas pessoas. Quem tem essa já depois se identifica aqui. Segunda causa, por que você não delega? Arrogância e autossuficiência. Daqui a pouco eu vou explicar, são 6, se eu não me engano. Eu vou explicar uma por uma. A terceira, insegurança. Alguém citou a insegurança. As pessoas também podem não delegar por insegurança. Próxima. Perfeccionismo. Tem gente que não delega por ser perfeccionista, também já vou explicar. Tem mais uma, quinta causa, o apego, pessoas apegadas, também vou explicar. Sexta, vício de controlar tudo, também faz uma pessoa não delegar, tá bom? Então vamos voltar aqui. Olha só. Não confiar nas pessoas é uma causa de eu não conseguir delegar. Quem tem essa crença, quem conhece alguém que não delega porque não confia nas pessoas? Agora veja o seguinte, o que te leva a não confiar nas pessoas? Qual é a crença que está por trás da tua falta de confiança? Qual é a crença que está por trás de você desconfiar nas pessoas? Olha só, é forte. Será que você já foi enganado? Será que você já foi traído? O que aconteceu na tua vida que você não confia nas pessoas? Porque tem gente que tem aquela crença assim, ó. Olha, meia só pro pé e ainda fura. Essa crença te leva, tem um monte de ditado que, putz, dá um azar. Essa crença, ela vai te fazer nunca ter uma sociedade.
Porque se meia é só pro pé ainda fura, olha, isso aqui tá revelando um pouquinho a minha idade, hein? essa ditada é antiga, não sei se vocês conhecem. Se é só pro pé ainda fura, é porque não dá certo. Então você nunca vai fazer sociedade porque você não confia em ninguém. Qual é a crença que está por trás de você não confiar nas pessoas? Pense nisso. Agora, arrogância e autossuficiência é o segundo motivo. Quando eu falo em arrogância, não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa gritona, não é uma pessoa... É simplesmente uma pessoa que não pede ajuda. É uma pessoa que ela acredita que ela sabe muito e que ela não precisa de ajuda. Então ela arroga saber tudo. E ela é autossuficiente quando ela acha que ela consegue fazer sozinha. E sozinho nós não crescemos. Nós precisamos de pessoas. Então quando você acha que, deixa que eu faço assim mesmo, deixa que eu faço. Olha só a frase, olha só essa frase. Se você, meu avô dizia isso e passou para o meu pai, e ai de mim se eu não descobrisse, né, o problema que tem por trás das crenças. Se você quer bem feito, faça você. Quem já ouviu isso? Se você quer bem feito, faça você. Isso dá um azar. Então quer dizer que só eu que sei fazer bem feito, eu não posso delegar para ninguém que vai ficar mal feito. Não sei, hein? Não sei não, essa é a frase do autossuficiente sobrecarregado. Que ele acha que só ele é que consegue fazer bem feito. Então, se é para ficar do jeito, para ficar bom, eu mesmo tenho que fazer, então eu vou lá e faço, não vou deixar ninguém fazer, deixa que eu faço. Frase do sobrecarregado, do estressado. Então é aí que começa, nós precisamos confiar, entender de pessoas para poder pedir ajuda. Porque, olha essa frase aqui, ó. A autossuficiência, ela é filha da arrogância. De eu achar que eu sei tudo, que eu posso tudo, e aí eu não peço ajuda, aí eu não delego, e aí eu me sobrecarrego. Terceiro motivo, gente, insegurança. Alguém citou a insegurança. Será que se eu delegar vai dar certo? Será que se eu delegar eu vou quebrar? Olha, a insegurança e o medo aqui, ó, casadinhos, tá? A insegurança e o medo andam juntos. Será que eu tenho insegurança, medo de falir? Será que eu tenho medo de perder? O que está por trás da minha insegurança? O que me tornou uma pessoa insegura? E que eu não posso arriscar? Qual é a crença que está por trás? Tenta puxar um contexto que te leve a esse medo, a essa insegurança de achar que o outro não pode fazer, de que vai dar errado, de que vou quebrar. Esse é um motivo também que as pessoas não delegam. Vamos lá então. Perfeccionismo, gente. Esse é comum. Pessoas perfeccionistas, geralmente elas não agem. Porque se não é para ser perfeito, eu não faço. E se não é para o outro fazer perfeitamente, eu não delego. Porque não vai ficar perfeito. Agora eu te pergunto, o quanto que o teu perfeccionismo tem atrapalhado a tua vida? O quanto que o perfeccionismo tem te travado sem agir? Porque não vai ser perfeito, eu não vou fazer. Então, gente, o perfeccionismo é mais um motivo para as pessoas não delegarem, porque tem que ser perfeito. E esse negócio de perfeito, gente, é um risco, porque ele te trava. Agora vamos ver o quinto, o apego. Pessoas apegadas não delegam. Vamos falar de apego material então. Vamos pegar o contexto da empresa. Se a pessoa acha que essa empresa é minha, e aí tem mais uma coisa, eu só me sinto bem, eu preciso ter algo para eu me sentir bem. Então eu começo a me apegar.
Eu preciso ter aquele carro para eu ser alguém. Eu preciso ter uma empresa para eu ser importante. E aí eu começo a me apegar a coisas, a bens materiais. E esse apego faz você achar que é tudo teu e você não delega nada para ninguém, porque é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E eu vou te dizer uma coisa, nada é permanente. Nada é permanente. Entendendo que você está aqui só de passagem, né? As coisas são suas por um tempo. Quando você entende isso, você usa os teus bens materiais, as tuas coisas para... Uma empresa serve para ajudar outras pessoas a crescerem, ajudar os teus clientes, transformar a vida dos teus colaboradores e dos teus clientes, e não para dizer que você tem aquilo ali, que aquilo é tua posse. Quando você muda esse drive e acredita que o que você tem é para contribuir com a vida do outro, você desapega. Você desapega. Foi o que eu fiz ali. Se eu fosse uma pessoa apegada, eu jamais delegaria. Hoje eu não teria mais empresas. Porque eu deleguei primeiro para a Su está aqui, que assumiu a supervisão da escola, hoje é sócia de uma escola comigo, por desapego. 80%, como eu falei, das minhas tarefas eu deleguei ao Spencer, que hoje assume a supervisão da escola, para que ele pudesse crescer. Eu cresço e contribuo. Então, quando eu sou apegada, eu acho que é tudo meu, eu não contribuo e também não cresço. E eu não delego. E aí nós temos o último, que é o vício de controlar tudo. Tem pessoas que são viciadas em querer controlar até o que não está no seu controle. Por exemplo, eu não posso ter o controle sobre a pandemia, eu posso até planejar o meu futuro, mas eu não tenho controle de tudo. E tem gente que quer até controlar o que o outro faz. Como que eu vou controlar? Eu só tenho o poder de controlar o que está no meu controle. O que eu faço eu posso controlar, agora que o outro faz eu não posso controlar. E aí tem pessoas que ficam sofrendo com isso. Olha o que ele fez, eu não acredito, e fica martelando aquilo. E aí tem gente que é viciada em problema. Eu gosto do problema, por isso que eu não delego. Deixa que eu quero ficar aqui com esse problema. A pessoa é viciada em problema, em controlar tudo que ela nem sabe. E aí o que acontece? Ela atrai tudo aquilo para ela e nem percebe que isso é um vício emocional que ela tem já. Ela não percebe. E aí eu quero saber tudo o que aconteceu. Isso toma muita energia e tempo. Controle só o que está no teu controle. Até eu coloquei uma frase nocaute que eu postei ontem, gente. Olha só essa frase. Você é um sobrecarregado, porque querer controlar tudo vai te sobrecarregar. Você é um sobrecarregado quando quer controlar tudo, principalmente o que não está no teu controle. Então tem pessoas que querem tudo para si. Eu quero fazer tudo, é tudo que tem que ser perfeito, porque ninguém vai fazer tão bem como eu, porque eu não preciso de ajuda, E ainda quer controlar o que está fora do seu controle. É lógico que vai ser uma pessoa sobrecarregada. Então vamos voltar aqui, gente, ó. O que te impede de delegar? Primeiro, não confiar nas pessoas. Segundo, arrogância e autossuficiência, achar que você sabe, você não precisa de ajuda, que ninguém vai fazer tão bem quanto você é o cara. Isso te impede de delegar. A insegurança, não vai dar certo, vai quebrar, não vai rolar. Isso também. Nós temos o perfeccionismo. Se não é para fazer perfeito, não faz. Então eu vou fazer porque eu sou perfeccionista, senão não faz. Se apegar às coisas de tal forma que você não delega. E o outro é o vício em controlar tudo, vício em problemas. Fala para mim se você se identificou com algum. Se você tem dificuldade de delegar,
porque você tem um desses aí, porque você é perfeccionista, porque você acha que ninguém, não precisa de ajuda, arroga, é autossuficiente, porque você é apegado, porque você não confia nas pessoas, porque você parece que você tem um vício de controlar tudo e de problemas. O que te leva a não delegar? Falem para mim. Alguém tem essa dificuldade? Tá caindo ficha aí? Se tá caindo ficha, compartilha, porque eu vou dar a solução. Essas são as causas. Agora eu vou te dar a solução. Eu vou te dar 6 passos para você delegar e não surtar, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui nós já vimos, né, por que isso acontece comigo, né? Por que eu não confio nas pessoas? Por que eu sou tão apegado? Por que eu sou inseguro? O que está por trás de eu ser perfeccionista? Será que me cobravam tanto quando eu era criança que tinha que estar tudo certo, senão eu apanhava? O que está por trás disso aí? E aí, depois que eu comecei a estudar o comportamento humano, eu entendi que as pessoas fazem o que fazem não porque elas querem. Elas fazem o que fazem porque elas têm crenças. Porque elas às vezes estão presas às suas crenças, tá vendo ali, ó? E às vezes são essas crenças que te impedem de progredir. Porque você está preso a elas. Mas é aquilo, você não faz o que faz, você não é como é, porque você quer. Mas a partir do momento que daí eu vou trazer a solução, a partir do momento que você se questiona, você começa a se libertar das suas crenças. E o primeiro questionamento que eu quero que você se faça é o seguinte: essa crença, esse comportamento, essa atitude de perfeccionismo, de apego, de insegurança, de não confiar em ninguém, tem contribuído ou tem me prejudicado? Tem ajudado ou atrapalhado a minha vida e os meus resultados? A partir do momento que eu começo a me perguntar, deixa a pergunta entrar, eu vou começando a trazer consciência para a minha vida. Será que eu estou tão certo assim? Será que eu não preciso de ajuda? Será que eu consigo fazer tudo sozinho? Será que eu estar sobrecarregado tem me ajudado? Será? E aí você começa a se perguntar: será que eu preciso ser tão sobrecarregado assim? Será que eu não posso pedir ajuda? E aí você se questiona. Quando você começa a se questionar, ninguém gosta de ser sobrecarregado. Ninguém gosta de surtar com tanto problema. Eu sei que você não quer isso para sua vida. Só que às vezes você não sabe o porquê que você está se comportando assim. E aí, quando você se abre para um questionamento, você vê um mundo de possibilidades. E aí você traz o quê? Mudança. Eu não estou feliz assim, esse comportamento me atrapalha. Então eu posso mudar. E aí começa a vir o quê? Consciência. Consciência. Então aqui, gente, presta atenção, é aula. Papel e caneta para anotar 6 passos para você delegar e não pirar. Então vamos lá? Primeiro passo, então. O primeiro passo é justamente a consciência. Eu me questionei e eu vi que eu tô cansado, eu tô sobrecarregado. E eu começo a me perguntar: será que eu quero continuar assim? Será que eu estou tão certo assim? Será que não confiar nas pessoas tem me ajudado ou me atrapalhado? Será que me apegar a tudo, centralizar e querer controlar tudo tem me ajudado ou tem me atrapalhado? Será que essa insegurança, essa falta de atitude, de ação, esse medo de arriscar tem me contribuído com a minha vida ou não? E aí você começa a ter a consciência: eu não estou tão certo assim. Primeiro passo, consciência.
Segundo passo, vulnerabilidade e humildade. O que é isso, Grace? Vulnerabilidade é um gesto humano de dizer que eu posso errar. É ser humano. Então eu sou vulnerável, eu não sou perfeito, eu posso errar. E aí você é humilde para reconhecer que precisa de ajuda, para reconhecer que você não vai muito longe sozinho, que você pode ter pessoas para te ajudar. Vulnerabilidade é reconhecer as minhas fraquezas. Quando eu abro o meu coração, sou vulnerável para dizer que eu posso errar, eu não sou perfeito, eu preciso de ajuda, eu me abro para uma mudança. Eu me abro para as possibilidades. Então, vulnerabilidade e humildade, muito importante isso. Você seja humilde para reconhecer que você não vai dar conta de tudo sozinho. Entender de pessoas e delegar certo para a pessoa certa. Aí sim, para eu delegar e não pirar, eu preciso entender de pessoas e delegar a coisa certa para a pessoa certa. E aí depois o Spencer já vai vir falar sobre isso. Resumidamente, cada pessoa tem uma forma, tem um talento e tem uma forma de receber o que você vai delegar para ela. Se você delegar certo para a pessoa certa, você vai ter o resultado certo. Mas para isso, você precisa entender de pessoas. Você precisa entender que você só cresce quando você ajuda o outro a crescer também. Você vai precisar das pessoas. Então, gente, crescer é ajudar pessoas a crescerem também. E quem não entende de pessoas, essa é uma frase do Simon Sinek, um consultor organizacional norte-americano, que diz que quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então, eu estou falando aqui no contexto empresarial, que você tem que saber de pessoas, conhecer tanto o talento dela quanto o coração dela, para que você delegue certo, mas vale para a tua vida pessoal também. Será que você conhece as pessoas que você convive? Será que você consegue extrair o melhor do seu cônjuge? Será que você consegue extrair o melhor do teu filho, da tua mãe, do teu irmão? Será que você conhece ele? E aí você consegue, entendendo de pessoas, você consegue extrair o melhor delas. E o Spencer vai falar sobre isso. Deu um bug aqui no sistema, mas vai voltar. O que deu aí, Spencer? Mentira. Putz, não acredito. Como acabou rápido? Gente, olha só, mas minha memória é boa. E eu tenho um suporte aqui para me ajudar. Então vamos lembrar. Primeiro passo, consciência. Segundo passo, vulnerabilidade e humildade. Terceiro passo, entender de pessoas e delegar certo para a pessoa certa. Cada um tem um perfil. Aí eu vou te falar agora o quarto passo. Anota aí. Ser específico e claro. Quando você for delegar, você precisa ser específico. Você precisa dizer o que você espera da pessoa, quando você quer que ela te entregue isso e como. Você precisa dar uma condição para ela, desse jeito. Quando você é específico e claro, é muito mais provável que a pessoa vai te entregar o resultado, que ela vai entender. Porque delegar, gente, é diferente de delargar. Quando eu delego, eu explico o que eu espero que a pessoa faça, eu capacito ela para fazer aquilo, eu só delego para ela porque eu já capacitei ela. O Spencer tá aqui, ó. Ele levou quantos anos, Spencer, para eu delegar para ti a supervisão da escola? Foram 2 anos. 2 anos ele passou por um processo até ele estar capacitado para eu delegar a supervisão para ele. Então, delegar é preparar uma pessoa para assumir uma responsabilidade e ela estar capacitada para isso. Diferente de delargar, que aí você joga na mão de uma pessoa uma responsabilidade que ela não está apta a realizar. Ela está
despreparada e não está capacitada para aquilo. E aí, além disso, quem delarga não acompanha, porque você delega e você acompanha os resultados. Você precisa confiar, que é o próximo passo, né? O quinto passo é confiar e acompanhar. Amigo, se essa pessoa, você já capacitou ela. E aí, você só não vai confiar nela se ela te provar o contrário. Mas ela está pronta para assumir aquilo, você precisa confiar nela. Confie até que ela te prove o contrário. Ela é uma pessoa de confiança, ela é confiável. E aí você acompanha os resultados. E quem não confia em pessoas não cresce. Você precisa confiar e acompanhar. E o último passo, olha essa, é focar onde você dá mais resultado. Foque onde você dá mais resultado. E olha só, não sou eu que estou falando, Steve Jobs. Olha essa frase do Steve Jobs. O Steve Jobs diz: foque, concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Aí nós estamos falando de foco. Porque eu não sou bom em tudo. Se me colocar para fazer planilha, dar atenção a detalhes, eu não sou boa nisso. Para me colocar numa sala fechada para fazer planilha, eu não sou boa nisso. Então isso vai tomar muita minha energia e o resultado não vai ser bom. Por isso que eu preciso pegar uma pessoa que seja analítica para fazer essa função para mim. E o Spencer vai explicar isso. Então assim, você não precisa ser bom em tudo, mas também não significa que você não vai precisar fazer o que você não gosta. Porém, o teu foco, a tua energia, a maior parte do teu tempo tem que estar concentrada naquilo que você é bom. Porque aí você vai entregar muito mais bem feito e delegue todo o resto, segundo Steve Jobs. Esse cara é um marco, né? Então, essa frase estava aqui tão bonita, mas deu um negócio aqui, né, Spencer? Tristeza. Mas aqui, quem sabe, faz ao vivo, meus amigos. Então, vamos revisar. Então, assim, concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. O Spencer vai explicar agora uma forma de você delegar para cada perfil de pessoa, para você ter o melhor resultado dela. Gente, quando isso acontece, aí quando você pedir maçã, você não vai receber abacaxi, porque você está delegando certo, tá? Então, olha só, vocês anotaram aí, gente? Isso é sério, hein? 6 passos para você delegar e não pirar. Primeiro, consciência de que eu preciso mudar as minhas crenças, o que me limita e o que me potencializa do que eu acredito, consciência. Segundo, vulnerabilidade e humildade. Eu preciso entender que eu preciso de ajuda, que eu sou ser humano, eu falho, eu erro, tá tudo bem. Humildade para reconhecer que eu preciso do outro para me ajudar. Terceiro, entender de pessoas e delegar certo para a pessoa certa, fundamental para a tua vida pessoal e profissional. Cada pessoa é diferente. Ser específico e claro quando você for delegar. Eu preciso saber o que eu quero da pessoa, explique isso para ela, quando eu quero e como eu quero, para que ela entenda o passo a passo que você espera dela. E aí nós temos confie, acompanhe, você precisa confiar nessa pessoa e acompanhar os resultados. E por último, focar onde você dá mais resultado e delegar todo o resto. Frase de Steve Jobs. Vem pra cá, Spencer, que agora o Spencer vai dar uma aula de como delegar certo para cada perfil de pessoa. Oi, Rafa! Seja muito bem-vinda. Acompanhe aqui o que o Spencer vai falar para você delegar certo para a pessoa certa e não pirar. Bora lá! Veja se já aconteceu isso, hein? Cheguei em alguém,
fulano, eu preciso que você fale com essa pessoa para negociar isso daqui. E essa pessoa olha para você, meu pai do céu, falar, eu preciso falar com ela mesmo. E ela pira, né? E você chega para outra pessoa e fala, fulano, eu preciso que você fale com essa pessoa e negocie algo para mim. Não, fechou? Tô dentro? Quem que é? Vamos lá. E também algumas coisas do tipo, fulano, eu preciso que você faça uma planilha. Planilha! Que é isso? Não sei nem o que significa planilha. Não me fala em planilha, eu não quero fazer planilha. E aquele mesmo cara que não soube falar com pessoas vai chegar em você e vai, planilha? Tô dentro. Vamos lá, é o que eu gosto de fazer. Quantas vezes isso já não aconteceu? Então, por isso que é importante conhecer pessoas para saber o que delegar para cada perfil, né? Tem pessoas que gostam mais daquele negócio focadas mais em tarefas e resultados. Outras são mais focadas ao relacionamento com pessoas. Então, é importante a gente dividir essas tarefas para saber delegar corretamente. Tem pessoas que gostam dessas funções de lidar com desafios, totalmente focadas em resultados. Tem aquelas pessoas mais descoladas que são chamadas de influentes, né? Que esses são de pessoas, aquele cara que tem um papo descontraído, que já chega conversando, que tem toda a facilidade de comunicação. Esse eu sei que eu posso contar para poder lidar com gente, para fazer negócios, para fazer ligações, para ir falar com pessoas. Este é o cara certo. Tem aqueles mais estáveis, mais calmos, mais pacientes, que são bons apaziguadores. Essas pessoas eu posso contar para poder resolver algum problema, alguma coisa que está agitada. Eles vão ser ótimos em apaziguar as coisas e as situações. E tem aqueles mais detalhistas, mais organizados, mais perfeccionistas, que eu posso dar tarefas para ele como planilhas, gerar estatística, fazer pesquisas, que ele também vai se dar muito bem com essas tarefas. Então, olha a importância de eu conhecer as pessoas para poder delegar o que elas têm facilidade em fazer. Senão a gente acaba julgando, né? A gente dá a tarefa errada para a pessoa e acaba julgando ela. Poxa, a pessoa não soube fazer isso, mas às vezes não é do perfil dela realizar aquela tarefa. Então, olha a importância de decifrar. E também tem a maneira certa de você chegar até essa pessoa para poder delegar. Por exemplo, para essas pessoas que são mais focadas em resultado, que são chamados dominantes, uma ótima maneira de pedir uma tarefa para eles é através de desafio. Chega nele e fala, cara, eu duvido que você consiga fazer isso. Você vai ter esse resultado dele incrivelmente, porque ele vai virar pirueta na tua frente para atingir esse resultado. É do perfil dele gostar de desafios, né? Esse cara também, você não pode delegar algo para ele sem dar uma liberdade que ele tome alguma posição. Por exemplo, eu preciso que você faça isso, mas precisa ser desse jeito. Com o dominante não vai funcionar. Ele gosta de ter uma liberdade, de poder se posicionar, escolher a melhor maneira de chegar àquela tarefa. Então, pensem nisso também. E com aquele cara mais descolado, né? É claro, né? Que ele tem aquela facilidade incrível para lidar com pessoas. Então, a forma de não chega nesse cara e pede planilha para ele, ele vai pirar, ele vai sair correndo, né? Não pede para ele te mandar e-mail, não. Esse cara influente, que ele chega na tua empresa conversando, que ele tem essa facilidade, não vem com dados e planilha para ele, né? Porque você vai quebrar a cara, não vai ter resultado. Ele é bom, é para lidar com gente, é para se envolver com pessoas. Então, tudo que depender de negócios, de vendas, né? De boas negociações, são essas pessoas que você vai delegar essas tarefas. Eles são incríveis para isso, eles têm um poder enorme de persuasão, mas não pede para mandar e-mail, meu amigo.
E tem um outro grupo de pessoas que são os estáveis, aquelas pessoas um pouco mais calmas, mais tranquilas, muitas vezes até elas parecem tímidas. E essas pessoas têm um talento que você pode delegar muitas coisas de planejamento para elas. E quando você for delegar isso a elas, dê o passo a passo. Eles adoram e eles vão seguir aquilo ali, eles vão te entregar do jeito que você falou. Então eles precisam dessa segurança, deste passo a passo, e eles vão ser ótimos para lidar com essa situação, tá? E para aqueles que são mais organizados, que a gente chama um pouquinho de conformes, né? São os perfeccionistas, a gente até brinca que são os engomadinhos e tudo mais, né? Eles gostam de detalhes. Essas pessoas, elas precisam de estatísticas. Elas precisam saber o porquê que você está pedindo aquilo para elas. Então não adianta eu chegar nessa pessoa e falar, fulano, faz isso para mim, e não dar um porquê. Não explicar qual que vai ser o resultado daquilo, mostrar para ele que aquilo é comprovado. Olha, fulano, eu estou pedindo para você fazer isso porque deu certo, né? Porque na última vez que eu pedi para fazer isso, 90% das pessoas aceitaram desta forma. Essa é a maneira certa de lidar com essas pessoas mais organizadas e mais conformes. E aí você vira um gênio, né? Por quê? Você consegue ter as tarefas falando da forma correta, você vai saber atingir todas as pessoas e nunca mais na sua vida você vai pedir algo para alguém que ele vai botar a mão na cabeça e sair desesperado que ele não vai conseguir fazer. Porque se aconteceu isso, é porque você não conhecia ele e não soube se conectar com ele da forma correta. Então, olhe a importância de entender de pessoas para haver uma boa delegação, para que você fique tranquilo. Olha, eu passei essa tarefa e eu tenho certeza que esse resultado ele vai chegar. E todos aqueles pontos começam a fazer mais sentido, porque você também vai ter mais segurança para poder fazer a tarefa de delegar, que é tão importante. Beleza? Volta lá, Grace. Uhul! Gostaram da explicação? Show, hein? Spencer deu uma aula aí. Gente, olha só. Como... Eu não vi ali, Mari, depois eu tenho que voltar aqui para ver. Gente, como a minha vida mudou? Quando? Quando eu entendi sobre as minhas crenças, olha a repetição de padrão que acontecia, né? A meia é só para os pés e ainda fura, então eu não posso ter um sócio porque eu não confio, não posso confiar nas pessoas. O olho do... Como é que é? O do boi lá? O olho do boi, como é que funciona? O olho do gado que engorda o pasto, sei lá se eu falei certo, eu tenho tanta raiva dessa crença que eu já nem sei mais falar ela direito, Spencer. Porque assim, ó, quando você acredita nisso, você não cresce e você não dá oportunidade para outras pessoas crescerem. Então a minha vida mudou quando eu comecei a delegar e dar oportunidade para outras pessoas crescerem também. Aqui me saiu uma frase, agora eu estava conversando com o Spencer. Delegar é crescer e contribuir. Porque uma pessoa que ela é um pouco mais arrogante, mais orgulhosa, autossuficiente, ela não compartilha conhecimento. Ela centraliza tudo para ela, porque ela é apegada também, né? É tudo meu, então eu não vou compartilhar com ninguém. E aí você não cresce e não contribui, não deixa com que o outro cresça. Então delegar também é isso, é crescer e contribuir, gente. E aí, a minha vida mudou depois que eu comecei. Aquele vídeo que nós vamos publicar no sábado, do chefe, muito engraçado, essa encenação que eu usei as pessoas da empresa para fazer junto comigo, não percam esse vídeo. Ele mostra justamente uma realidade que eu vivi, uma dor minha, que era o tempo todo apagando fogo, o tempo todo resolvendo problema, porque eu não entendia de pessoas. Eu não sabia delegar certo para a pessoa certa, também não confiava muito nas pessoas, era insegura,
apegada, todas aqueles erros ali, aquelas causas que eu passei para vocês, aqueles comportamentos, muitos desses eu tinha. E aí eu sofria, porque eu não estava confiando, não estava delegando certo, não entendia de pessoas, e quem não entende de pessoas não entende de negócios, repetindo aquela frase do Simon Sinek. E aí eu sofri muito. Então, como eu vivi essa dor, hoje eu ajudo outras pessoas a não passarem por isso, a quebrarem suas crenças, a repensarem seus comportamentos, né? Será que esse comportamento me ajuda? E aí, delegar, tirar esse peso, essa sobrecarga. Então, a frase que eu vou postar para você, e eu quero que você compartilhe a ficha que caiu. Qual é a ficha que cai com tudo isso que a gente falou hoje? Qual foi o maior aprendizado que você teve com essa live de hoje? Porque quando você vê a frase assim, ó, delegar é entender que o outro pode fazer melhor do que você. Olha essa frase, delegar é entender que o outro pode fazer melhor que você. E aí você deixa ele fazer, é o talento dele. Foca no que você é bom. A maior parte do teu tempo, foque no que você traz mais resultado e deixa o outro focar naquilo que ele dá mais resultado, que ele é bom. Isso é delegar. Então, gente, se você tem alguma pergunta, eu vi que muita gente deixou pergunta, mas a gente tinha que acompanhar aqui e não pôde responder tudo, mas depois eu quero puxar aqui. Manda a tua pergunta e a tua ficha que caiu com essa live, qual foi o maior aprendizado? Na frase que eu vou postar agora ali no meu feed, tá? A frase é a seguinte: delegar é entender que o outro pode fazer melhor do que você. E aí, qual é a decisão que você pode tomar a partir de hoje? Qual é a decisão para mudar a tua vida, para deixar de ser sobrecarregado? De resolver problema o tempo todo, de inspirar com tanta coisa para fazer, porque só eu que tenho que fazer para ficar perfeito, ou porque eu não confio, ou porque eu sou centralizador, ou porque eu sou inseguro. Qual é a ficha que cai? E qual é o aprendizado e a decisão que eu posso tomar a partir de hoje? Eu quero a ação de você. Você não está aqui nessa live só para me ouvir. Você está aqui para tirar um aprendizado e agir. E trazer uma mudança para a tua vida. Porque provavelmente você pode ser uma pessoa cansada, sobrecarregada, ou você conhece uma pessoa assim e você pode ajudar essa pessoa também. Então, eu quero que você compartilhe um aprendizado, uma ficha e uma decisão, tá? Uma decisão que você pode tomar para mudar, tá bom? E se quiserem fazer uma pergunta, ainda tem um tempinho, eu vou responder 2 perguntas, tem mais uns minutinhos. Uma pergunta a Mari fez, outra pergunta o Gilberto fez. Olha só, a Mari perguntou assim, ó: qual qualidade de um líder gera maior inspiração numa equipe? Qual qualidade que o líder tem que gera mais inspiração na equipe? Para mim, liderar é formar outros líderes. Então, para que você forme outros líderes, você precisa ser íntegro. Você precisa ser verdadeiro. Então, assim, ó, o que gera mais inspiração, no meu ponto de vista, é a integridade, é a verdade no que você faz. Você ensina o que você vive. Porque não adianta eu falar para uma equipe ser pontual, chegar no horário se eu não chego. Não adianta eu pedir para uma equipe ser alegre, bem-humorada, se eu não sou. Atender bem as pessoas, se eu não atendo. Então, verdade, integridade. Um líder, ele precisa gerar confiança, ele precisa ter a confiança da equipe para ele inspirar. Ele precisa ser humilde e empático, se pôr no lugar da sua equipe, conhecer cada membro da sua equipe e precisa também gerar resultado. Qual é o resultado que você gerou na tua história que possa servir de inspiração para uma equipe?
para as outras pessoas? Qual o resultado? Porque isso vai inspirar as outras pessoas a trabalharem com você, a tua história, o teu resultado, a tua integridade, a tua honestidade. Isso vai inspirar. E o Gilberto perguntou assim, ó, o que é essencial para o sucesso de uma equipe? O essencial para o sucesso de uma equipe, gente, é um líder inspirador, que é justamente a pergunta que a Mari fez, né? Como é que um líder faz para inspirar? Qual é a característica? O sucesso de uma equipe depende de um líder à frente. Um líder confiável, um líder empático, comprometido, verdadeiro e que também, gente, gere resultados. Porque o sucesso não existe sem resultado. Olha o dominante falando, né? Tem que ter resultado, mas vamos lá. Ele perguntou o que é essencial para o sucesso de uma equipe. Um líder inspirador e também resultado. Então precisa de meta. Então uma equipe de sucesso ela precisa ter meta. Porque para ter sucesso precisa ter resultado. Então para ter resultado eu preciso de uma meta. E aí o líder confiável, inspirador, empático, comprometido vai gerar esse resultado com a sua equipe, certo? E isso é o sucesso, gente. Então, gente, eu vou postar a frase agora lá e eu quero que você compartilhe o teu aprendizado e a tua decisão, porque eu espero que esse tempo aqui junto possa ter contribuído com a tua vida de alguma forma, que você possa levar esse conhecimento para ação, porque delegar também nada mais é do que compartilhar conhecimento, tá? Então, compartilhe conhecimento. Dessa forma você cresce, contribui, entenda de pessoas, delegue certo para a pessoa certa, tá bom? Agora que eu tô aqui para responder pergunta, eu não tô vendo muita interação. Lincoln, money, né? Botou ali o dinheiro, inspiração. Resultado, né? Depende da meta de cada um, onde cada um quer chegar, precisa gerar resultado. Então, compartilha lá com a gente, tá? Eu agradeço demais a tua participação aqui com a gente. Espero ter contribuído. Estamos juntos, que vai sair um vídeo bem legal no sábado, tá? E eu vou fazer um bate-papo com a Su no sábado sobre como eu comecei a empreender e como que a liderança mudou os meus resultados. Exatamente essa palavra, Joãozinho. O líder tem que ser exemplo. O exemplo arrasta. Não é o que você fala, é o que você faz. Então é justamente isso que vai inspirar. É o exemplo que vai arrastar a tua equipe, vai inspirá-la. Muito bem. Vamos ver aqui o que a Karen botou em relação ao colaborador, que ele pode fazer para estimular a delegação de tarefas. Olha, o colaborador, ele pode, a partir dele, da iniciativa dele, fazer com que outras pessoas tenham a mesma iniciativa, porque ele soube se comunicar com as pessoas, soube mover elas para ação e puxar ela para fazer alguma tarefa que ele também espere. E também vai ter um vídeo que a gente vai mostrar a diferença dos perfis de funcionários, que tem o funcionário que é o tarefeiro, que ele tá lá só para cumprir a tarefa dele. Tem também o barraqueiro, aquele que só faz alarde, espalha fofoca, faz confusão, tá lá só para bater cartão, tá descomprometido com o resultado da empresa. E tem o solucionador, e a gente vai falar sobre isso também, que é o que toda empresa sonha em ter, né? Pessoas que pensam com uma visão de time, que não estão lá só para fazer o que são pagas para fazer, o que é da sua função. Elas veem um problema, uma situação e se dispõem a ajudar. Essas pessoas se destacam, não é à toa que elas crescem também. É isso aí. Vamos ver o que mais botaram aqui. Ao delegar a função, sinto medo da reação da pessoa ao receber a informação. Como fazer isso ou mudar? A reação dela vai depender da tua comunicação. Você precisa conhecer essa pessoa, o perfil comportamental dela,
para saber a maneira certa de comunicar com ela. Você consegue extrair o melhor da pessoa quando você conhece ela. Então você precisa ter muita empatia para poder comunicar da forma certa. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa de falar a mesma coisa de maneira diferente. Tudo depende do tom, do jeito que